Dando início à reunião do dia 16 de 6 de 2025, às 14 horas e 25 minutos. Nada atrasado, né? Pode dispensar a leitura da ata? Por mim pode, senhor presidente. De acordo. Tá bom. Comunicar sobre a disponibilidade da apresentação do perito no sistema SOFCAM, a convidada Marilúcia dos Santos, especialista em Direito de Trânsito, Tecnologia e Gestão de Trânsito. Quantos minutos vocês costumam? Nós temos que encerrar às 15 horas. Então, tá bom, nós temos aqui até às 15 tocar a reunião. Eu acho que ela pode falar abertamente, livremente, né? Que a Marilúcia, o senhor presidente, o senhor não acompanhou, né? Que o senhor está substituindo o vereador Anderson. Isso. Fica à vontade, vereador. Ela participou da nossa audiência pública sobre micromobilidade humana, participou da audiência pública de Brusque, da audiência pública de Gaspar, e vai participar e ajudar na coordenação nos trabalhos da audiência pública de Camboriú. E ela hoje talvez seja a pessoa na nossa região a mais qualificada justamente para falar sobre a legislação e a micromobilidade humana. A palavra está aberta, Marilúcia. Boa tarde, obrigado pelo convite. É importante que a gente tenha esse reconhecimento, vereador, não pela questão de ego, né? Mas eu sou instrutora de autoescola. Antes de ser especialista em trânsito, em 2004 eu fiz um curso de instrutora de autoescola para trabalhar dando aula, né? E depois vim a me especializar na área do trânsito através da faculdade. E depois fiz direito e tudo mais. A questão da micromobilidade hoje, eu tenho estudado, porque a minha formação ela é mais forte na legislação, com relação até a infrações de trânsito. Meu TCC e meus artigos são sempre baseados na legislação das multas de trânsito, cassação de carteira de habilitação, suspensão de carteira, pontos na carteira, e a micromobilidade ela não traz nada disso. Ela traz só a legislação te exigindo fazer o correto, mas não te dá de contrapartida o castigo. Né? Hoje uma pessoa que tem uma habilitação, qualquer um de vocês tem uma habilitação hoje, e se vocês cometerem uma infração de trânsito que possa ser registrada pelo sistema, que vai cair um valor de penalidade de multa, pontos na tua CNH e futuramente uma suspensão, tu começa a se retrair ao fazer o correto para não ter as consequências do futuro. E a micromobilidade, ela entrou dentro da nossa sociedade como quem diz assim, faz o que você quer, a fiscalização não vai te punir em nada. Né? Então, começou a se dar esse tipo de equipamento a menores de idade, crianças, adolescentes, e via pública utilizando como se fosse brinquedo. Né? E não é um brinquedo, é um equipamento para que você consiga chegar, de fato, no seu destino, evitando congestionamento, gastos, ajuda na questão de poluição do ambiente e dá toda uma facilidade. A princípio, na história da micromobilidade, que veio de países até subdesenvolvidos, né? Trazendo para países como o Brasil, veio como um equipamento de uso a quem é habilitado. A ideia nunca foi vir para crianças e adolescentes, era para quem tem habilitação e tirar essas pessoas de dentro do carro delas e colocar elas nesse tipo de equipamento para que elas pudessem liberar um carro no trânsito. E acabou que a cultura trouxe de forma diferente. O pai compra e dá para o filho, para ele não precisar levar o filho para a escola, para ele poder ir para o trabalho com o carro dele e o filho ir para a escola. E aí a gente está vendo crianças aí de 10, 12 anos no meio do trânsito, um equipamento sem um capacete, no meio dos carros, como se ele estivesse andando com uma motocicleta de fato, só que não para no sinal vermelho, não para numa faixa, eles não têm noção. Né? Então, a gente está trazendo aí a necessidade de criar leis municipais, porque o próprio governo, as leis de trânsito elas têm que ser feitas pela União, né? Só que aí a União fez a lei já dando a bola para os municípios. Então, os municípios estão fazendo, eu trouxe algumas leis aqui já
sancionado, as outras em projeto ainda. Para a gente, eu dei uma comparada, né? Eles pegaram toda a legislação da União e colocaram pequenas particularidades, como, por exemplo, a fixar idade mínima e tipos de multa que vão ser aplicadas também, acho que estão no Código de Trânsito. Não foram criadas multas municipais, tá? Todos eles têm dentro do Código, como eu apresentei o projeto ali para vocês, para não fugir de algo que ainda piore a questão de ser inconstitucional, né? Então, trazendo o Código de Trânsito, a resolução, e a particularidade maior aqui que eu vejo nos projetos é a fixa da idade de 16. Eu sugeri para o projeto de Balneário e de Camboriú o garupa 10 anos, conforme é a legislação também da motocicleta e do banco da frente do carro, né? Idade mínima de 10 anos. Porque o que vem acontecendo? Mesmo que é um adulto andando com autopropelido, ele está levando bebezinhos. E em velocidade alta, como se fosse, né, a bicicleta na cestinha, mas fora dos ambientes, no meio do trânsito. Então, a deliberação é importante que a gente chegue num consenso. Se for permitido o garupa ser de qualquer idade, o que pilota 16, mas o garupa do autopropelido, que a própria resolução, ela libera, porque autopropelido é um meio único, né? Mas a própria resolução libera caso o autopropelido tenha lugar para o garupa. É tipo uma coisa meio incoerente, mas é assim que está escrito na lei. Então, se eu comprar uma bicicletinha elétrica daquela que tenha o espaço para o garupa, eu posso levar o garupa. Se ela não tem, não pode. Tipo o patinete da Jet. 2 pessoas ali em cima não pode. Ele é para único. Se for pego 2 ali em cima, os agentes de trânsito podem abordar e já acabar com a brincadeira. Mas aquela bicicletinha que tenha o espaço que é para 2, pode ter a criança ali. Então, esse já é um ponto de deliberação entre vocês. Se vocês vão botar na lei uma idade mínima para o garupa ou se vão liberar, tendo 16 anos, o garupa de qualquer idade, né? Então, enfim, eu dei a sugestão dos 10 anos. Mas de contrapartida agora, acredito que botar em vigor, né, a lei, fazer com que realmente haja fiscalização. E quando a gente fala das multas, elas só podem ser encaixadas para o ciclomotor. E, na minha opinião, o ciclomotor, novamente, por mais um ciclo da fase dele, ele vai cair por terra, não vai mais existir. Os poucos que já foram comprados já nem são mais vendidos, já nem são mais oferecidos, porque a legislação já está cobrando, já pode cobrar. Ciclomotor é igual motocicleta, só não pode andar em rodovias, né? Então, é mais ou menos a mesma legislação. Capacete, carteira, idade, todo o equipamento como tem que ser, emplacamento, Renavan, taxas e tudo mais. Então, agora a venda é do autopropelido e o problema de vocês é com o autopropelido, né? A gente vai ter que resolver como é que vai fiscalizar. Então, tendo a lei municipal, basta ter e fiscalizar e aí fazer a preparação de quem está pilotando. Brusque agora vai fazer a aula, né, presencial no Departamento de Trânsito, é gratuito. O link está na bio deles, do CETREM, né, acho que é CETREM, é a Secretaria de Trânsito de Brusque. Entra lá no link da bio, se inscreve, os que já têm os autopropelidos lá em Brusque, seja os de 16 anos ou os maiores de idade que não têm carteira, né, eles se inscrevem, vão ter as aulas, vão ganhar a carteirinha e na hora da fiscalização vai ser solicitado, né? Se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, o município já vai poder autuar, já vai poder recolher, já vai pedir a carteirinha, ver idade e tudo mais. Então, é um trabalho assim de várias camadas, né? Vai ter que fazer emplacamento para dizer que aquele equipamento é o autopropelido e fiscalizar, porque eu posso muito bem comprar um ciclomotor e botar uma plaquinha de autopropelido nele. Então, a fiscalização é do meio ainda analógico. O agente de trânsito tem que medir com a régua, tá? O entre-eixo e o guidão, que tem que ter mínimo de 70 centímetros e 1,30 m, né? Então, para ser autopropelido. A velocidade... a velocidade máxima 32, porém, fiscaliza-se como a velocidade hoje de um automóvel, num aparelho que tem que ser homologado pelo CONTRAN, né, pela resolução. Como é que eu vou
fiscalizar a velocidade de um autopropelido, né? Só de olho não dá para saber. Muito relativo, né? É muito complicado e dá para desbloquear. Então, vai ter que ser criado um método de fiscalização para saber se aquele aparelho está desbloqueado ou não. Enfim, então, tem várias situações que precisam ser pontuadas na hora de botar o relatório ou da implementação da própria lei, né? Mas é mais ou menos por aí. À vontade. Bom, Mari, obrigado pela tua participação e pela tua presença. O intuito, antes da gente debater isso de forma pública, né, a gente já tinha conversado várias vezes, porque o que nos preocupava enquanto cidade era que fosse feita uma lei com base em entendimento político para, poxa, houve um acidente, eu preciso amparar essa situação pública com uma legislação para dizer que agora as coisas vão andar. Só que a gente sabe que quando isso é feito sem dados, sem estudos, a gente acaba fazendo mais uma lei sem serventia nenhuma. Né? E o que foi o intuito da gente sugerir uma criação de uma comissão, que tu participou dessa ideia comigo, de justamente levantar esses dados e trazer pessoas que contribuam de forma técnica para o debate. Por quê? Quando a gente terminar o relatório, o vereador Bola é o relator, eu vou auxiliá-lo, a gente vai ter uma oportunidade de entregar na mão do Poder Executivo, da Prefeitura, um estudo que não foi com base em achismos. Está ali, a Polícia Civil trouxe isso, a Polícia Científica trouxe aquilo, a Mari, especialista de trânsito, trouxe aquilo. Então a gente está fazendo algo completo, né, de todas essas gravações, para chegar em uma decisão e ter segurança nela. Vai ser 16 anos, por quê? Por conta disso, porque a DPCAM me trouxe isso e tal. Então essas informações que a senhora trouxe são muito importantes. Essa do garupa eu não tinha pensado sobre isso ainda, é muito interessante, é algo que a gente vê. E sobre Brusque, é muito interessante ver que eles vão fazer uma aula de noções básicas, né? Porque é uma forma, a gente sugeriu um QR Code ali na audiência pública, talvez não seja o melhor, mas pelo menos é um primeiro passo, né? Para o jovem poder assistir uma aula online, talvez, né? Que a própria Secretaria de Trânsito possa criar vídeo, aulas, né? Num mecanismo que seja disposto de forma gratuita. Sim. Né? E a população, os pais, né, que fazem o Pix, podem, nesse mesmo momento, direcionar os seus filhos, a prefeitura fazer uma carteirinha para esses jovens. E não só os jovens, né, Guilherme? Só todos, né? Os adultos que não têm habilitação, né? Eles também são importantes, porque quem tem CNH tem noção da legislação, é obrigatório ter, no mínimo, né? Mas quem não tem CNH dos 16 aos 98 anos, que ainda estão dirigindo e pilotando, eles precisam ter noção, né, do que estão fazendo. E tem muito, eu percebo hoje que tem muitos idosos utilizando. Tem. Tá? E se tu vai ver, eles não têm habilitação. E eles têm isso como uma forma de se deslocar hoje com mais facilidade. Então, Sim. Para todos, realmente, tem que ter. É muito importante, é bom que Brusque fez, que a gente possa fazer. Um ponto também que eu tenho falado nas nossas audiências aqui é que, como eu defendo a micromobilidade, eu tenho medo que venha uma lei para acabar com ela, que é algo que eu espero e que não vai acontecer. Acredito que até porque acho que está todo mundo no mesmo propósito. Então, o que nós temos pedido, eu queria a tua opinião sobre isso, são coisas básicas que nós vamos ter que orientar a população de uma forma efetiva, seja através de uma multa administrativa ou de uma campanha de conscientização forte para a população, que é, por exemplo, coisas básicas que a resolução do CONTRAN, que tudo já fala, por exemplo, a contramão do autopropelido. Existe uma liberdade para você andar na contramão porque é um autopropelido? Não. A tal da calçada, nessa pode e nessa não pode? Não, em nenhuma. O autopropelido como patinete de uso individual é para só uma pessoa. Então, se a gente conseguisse pelo menos esse básico aqui na cidade, já conseguir fazer um check ali na listinha, falar, poxa, realmente esse primeiro passo que é importantíssimo a gente venceu, seria algo para já dar mais segurança. Tem uma questão que é muito cultural das pessoas olharem com preconceito para a micromobilidade. Eu, por várias vezes, já fui juntado, né, de patinete, mas eu entendo a população que está indignada, né, por maus usuários, mas é muito bacana trazer eles essa clareza para a gente. Essas leis, depois se puderes deixar aqui com a gente também as cópias, para a gente poder estudar. E te agradecer, essa da garupa, acho que foi algo que a gente não tinha nem passado assim, pela cabeça, que é algo para a gente colocar no relatório. Acho que o Coronel Evaldo, tenho certeza, o Coronel Evaldo falou isso lá no começo. Né? Lá no começo ele falou que a grande preocupação
é com segunda pessoa. Inclusive, quando ele citou que tem gente que bota 3. Sim, sim. A gente já viu na Atlântica 4 num patinete. O próprio patinete da Jet, que é a empresa que hoje tem a concessão aí do aluguel, né? Aquele que busca o Jet, ele coloca um em cima do outro. Eu já vi o próprio trabalhador ali que vai buscar, eles recolhem 10, assim, uma vez só, em cima do mesmo. Mas a questão eu já vi adultos com 2 crianças em cima, e aquele é específico para um. Mas aquela bicicletinha que tem o pedal e que é menorzinha, ela já vem com um banquinho atrás, até com encostinho. Então, a própria resolução fala, autopropelido é uma palavra de um veículo para único, para uma pessoa, uso individual. E aí a resolução abre a possibilidade do uso individual se tem garupa, poder levar o garupa, mas não fala de idade, né? Então, se dependermos do CONTRAN, estaremos complicados em Balneário Camboriú, né? Então a gente precisa definir isso daí, né? Mas da minha parte era isso, Mário. Muito obrigado por ter contribuído com a cidade aí. A gente está à disposição. Eu vou falar, daí tu... Posso? Pode. Daí falamos nós dois e você... Tá, Marilúcia, presidente que manda. Eu não mando nada. Marilúcia. Nós mandamos todo mundo aqui, somos democrata. Marilúcia, obrigado, né? Eu que agradeço. Você desde o começo realmente está muito empenhada, tem conversado com todo mundo aqui, que nós que fizemos parte da comissão. Agora que eu fiquei sabendo que você foi uma das pessoas que sugeriu ao vereador Guilherme fazer a comissão, né? Pediu a criação da comissão. Mas é assim, o seu conhecimento realmente é muito valioso, né? E muito importante. Além de entregar para nós esses projetos de lei que você tem em mãos de leis, se você puder nos enriquecer com relatório, com artigos, né? Já que você está estudando as leis, se estudar a nossa lei e sugerir para essa comissão, que você acompanha tudo, sabe tudo que a gente está fazendo. Então, se você puder contribuir, assim, eu colocaria esses artigos na lei. Inclusive, eu vi, não é daqui, é da Europa, né? Que lá já está se criando a exigência do seguro. As cidades estão autorizando. E Portugal parece que é o país agora. Você tem que ter o seguro. Sem o seguro, não para maiores de idade. Não, para todos. É autopropelido, né? Principalmente para esses autopropelidos. Seguro contra terceiros, né? Para pessoas e bens materiais. Então, não sei se você já tem algum estudo sobre isso também, mas assim... Eu tenho um estudo e tenho feito estudos internacionais também. Eu acredito que para o Brasil é difícil trazer alguns que estão fora, né? Culturalmente falando, a gente precisa primeiro dar um primeiro passo. E eu estudo trânsito desde 2001. E a nossa lei de trânsito mudou em 98. Né? Antes era o Código Nacional e depois veio o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, implementado em 98, só conseguiu ter hoje 70% do que ele fala, de fato, há uns 6, 7 anos. Então, você imagina dar um primeiro passo agora na micromobilidade, culturalmente falando, até as primeiras etapas serem realmente respeitadas e as estatísticas indo aparecendo, né? A gente vai conseguir dar outros passos. Mas, por exemplo, eu tenho um dado extremamente negativo sobre a micromobilidade, que talvez não foi comentado ainda aqui, mas que eu acredito que em breve vai ser falado, que é o descarte do aparelho, né? Se você pegar hoje as estatísticas da China, por exemplo, eles não têm mais onde descartar o aparelho, porque a bateria polui muito mais do que a gasolina na hora do descarte e é muito barato lá, então eles não têm, estragou comprar novo, né? E eles agora estão com uma população de milhões de aparelhos sem poder descartar. Então hoje nós estamos dando o primeiro passo para regulamentar uma lei. A venda dos aparelhos está a vapor, né, como diz aquele ditado. Só que na hora daqui, e aí a promessa da bateria é que dure de 3 a 5 anos. Agora apareceu um que
que a bateria dura 8, mas aí o aparelhinho já vai ficando arcaico, é elétrico, vai dando problema. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma população de aparelhos, descartar onde? Essa é um ponto negativo, onde a gente ainda não está comentando. Então, imagina se a gente vai comentar num seguro agora. Eu acho importantíssimo. Né? A gente não tem hoje, a micromobilidade ela é para não ter carteira, para não gastar, não ter Renavan para não gastar. A aula lá em Brusque está sendo de graça porque a população pediu que, se for para fazer, que faça, mas que não onere. Né? E aí a gente hoje pensar em colocar alguma coisa a mais num seguro, alguma coisa, não vai adiantar. E aí a gente vai retroagir naquilo que é mais importante por enquanto, que é educar. Né? E até mesmo fiscalizar. Mas eu acredito que a gente vai chegar num ponto dessa nossa conversa aqui que a gente não vai mais saber onde descartar, porque vai virar uma febre e, como eu falei, o ciclomotor já está saindo de linha, aí a gurizada com 16 vai estar com desse, mas aí quando chegar com 18 vai querer uma moto. E aí? E aquele, onde fica? E hoje o preço médio de um desses aí mais baratinho é R$5 mil. Uma carteira de habilitação custa 4. Né? Então, vai vir uma escala de problemas aí para frente, mas eu não estou falando de Balneário, eu estou falando a nível nacional e principalmente da nossa região, que ela é propícia a esse tipo de veículo porque ela não é montanhosa, ela tem um clima bom, né, para a gente poder andar, quase não chove, as estradas são boas, a ciclovia, a ciclofaixa existe, a gente falou da ciclorrota, né, não sei se comentei com vocês, que também pode ser implementado em todas as vias. Está muito propício e vai baratear. E a hora que o boom acontecer, que vai ser daqui a uns 5 anos, aí vocês vão ver o que vai acontecer para lá. Né? Então, por enquanto, vamos tentar só fazer com que não morram muita gente. Aí depois a gente vê o que vai fazer. Educação em primeiro lugar. Senhor presidente, dou por encerrado e satisfeito a minha participação. Eu estava... 2 assuntos que eu quero também perguntar e queria ver como o Brusque, tá? Como ele gerencia essas aulas. Como é que eu vou provar que eu tive lá e fiz essas aulas? Tem um lugar que você faz identificação digital, você vai assinar uma folha, que eu estou falando isso e queria porque nós vamos pôr aqui num projeto de lei dizendo que vai ter que ter aula, certo? E nós vivemos num país, não é Balneário Camboriú nem Brusque, eu estou falando global, certo? Global. Que eu posso dizer que tu fez, o outro pode dizer, faz para mim, não. Assina lá. Assina lá para mim, lá que o meu filho não está estudando, não pôde ir e tal. Como é que Brusque fiscaliza isso? Bom, para começar a história, na verdade, Brusque ainda eu acredito que também está com lei ordinária só, né? Eles ainda vão até mudar o projeto. Um outro parêntese com relação ao que o Emerson Andrade apresentou em Brasília, parece que não deu muito resultado. E a primeira aula dada vai ser dia 24. A qual eu vou participar. Então, eu vou poder trazer essa resposta para o senhor no momento em que eu participar, para ver qual que vai ser a dinâmica de verdade. Igual você perder a carteira de motorista. Para você fazer as aulas, você tem que ir lá. E fazer. Né? Pode fazer em casa, você tem que entrar no sistema. Fazer foto. Né? Onde ele existe um sistema que pode ser, no projeto de lei, depois eu posso apresentar para os senhores. Existe um sistema em que eu dei aula teórica, de autoescola, que também é obrigatório por biometria, e dei aula de forma online, não é EAD, é online, eles têm que estar ao vivo comigo, e a nossa validação é direta com o Detran, a plataforma é particular, pode ser contratada, e ela pode ter um vínculo com o Detran, e o Detran é que audita. O professor entra, abre a sala de aula, a sala é pelo Zoom, o aluno com a sua senha e CPF entra, faz a sua biometria e fica fazendo de hora em hora uma biometria fiscalizatória. E ao final, quando ele finaliza as horas exatas, porque é o sistema que faz as horas acontecer, girar, ele faz a biometria final. Não fez uma das fiscalizações ou a saída, ele perde a entrada que ele deu. Aí ele precisa refazer o curso. É uma opção boa para esse tipo. Pode ser feito online, através do Zoom, através desse sistema, e ter uma validação biométrica, né? E ter uma punição severa para aquele que tem a carteirinha e não participou, né?
Se for comprovado, Também. né? Também. Claro, comprovar é fácil, porque se tiver... Se não foi. eu tenho aqui a biometria, igual o funcionário aqui, ele não QR botou Code, o né? dedo, ele final do mês ele perde ou é descontado. Então, tem que fazer isso porque, na hora da infelizmente, fiscalização. precisa isso. Um outro dado que você falou, o problema também, e foi muito bem, o descarte, né? Nós temos que ter o cuidado porque está entrando carro elétrico e eu fui lá ver um de metido, que por enquanto é caro, eu não posso comprar, mas eu fui lá ver. E o motor, ele se acabar a bateria, joga fora. Ele não tem mais... O motor era tão caro que não vale a pena tu... Não sei se vocês já perguntaram isso. Não. Então, assim, você não vê no motor, ele é descartável. O automóvel também é. Então, e está virando uma febre, né? Agora nós tivemos um navio com 7 mil e pouco aqui. 7 mil carros representa quantas... Baterias, né? Aquelas motinhas, né? Autopropelido. Tem que aprender ainda. No começo é difícil. Mas esse, né? Dá quantos mil um carro, dá 7 mil carros, dá quantos mil desses? Então tem que haver isso tudo. Acredito que até nesse projeto de lei nós temos que ser pioneiros, sair na frente já com esse... Sobre o descarte, sobre o importante descarte. mesmo. Excelente sugestão. A importação desse veículo de forma nacional, ele já deveria prever a exportação Para ter do resíduo. autorização, né? De quem comprou já ter obrigação de recolher o resíduo. Isso é importante, tá? Mas esse caso da reversa, isso é complicado, né? Eu quis fazer uma dos móveis aqui, convidei o lojista, não veio nenhum, ficamos a tarde toda aqui esperando. Porque o mesmo carro, o mesmo caminhão que leva o móveis, leva o descarte junto e já tem um lugar para botar, nem vou botar. Não veio ninguém, me chamaram de doido, mas é isso. Mais alguma... Não. Satisfeito. Tá. Agradecemos então, Marilúcia, pelo espaço, tá? Por você ter vindo aqui e por essa aula. E deixamos à disposição aí para seu para sua consideração final, se tem mais alguma coisa para falar. Eu fico grata, né, da gente hoje ser ouvida. São tantos anos trabalhando aqui em Balneário, principalmente dando aula, né? Eu falo da minha parte de... Eu hoje tenho um escritório, defesa de multa, e ensinei muita gente já, mas eu principalmente eu me intitulo instrutora de trânsito, né? E na parte teórica eu gosto muito de ensinar, então eu também deixo aberto aí o meu nome, se forem fazer algum tipo de curso, alguma coisa, se quiserem a minha ajuda, treinamento, por isso que eu estou indo a Brusque também, aprender qual que vai ser a dinâmica, talvez até melhorar para a gente, né? E trazer aí para esse setor o que puder ser feito. É muito trabalho ainda pela frente. Isso é bom. Conhecimento não quer demais, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a gente agradece. Pode ir. E se você está liberada, tá? Tá bom. Se quiser Já continuar pode aqui conosco, não tem problema. Nós temos eu fico, para então, dar se eu seguida puder, à só reunião. pra ver. Claro, sim. 5 minutos. Só está liberada eu tô- da sua Vou participação, deixar aqui né? para vocês as... Feito, protocolado aqui oficialmente. Projeto de Lei 12/2025 de Brusque, 3.508/2025 de Penha, 9.910 de Jaraguá do Sul e 109/2025 de Itajaí. As deliberações agora são de... É o prazo da comissão, né? Ele vai até 27/7 e o recesso começa dia 17. Nós estávamos conversando um pouco antes de começar a reunião aqui informalmente. Nós temos a sugerir para a comissão, dia 7, entregar o relatório. Dia 14, que seria a nossa última reunião para deliberar sobre ele. Que daí tem uma semana para que todos os 3 membros possam ler e analisar. E dia 15 ou 16 para ser lido no plenário da Câmara antes do recesso. Essa era a nossa vontade de fazer, senhor presidente. Não, tá. Vamos manter isso então? Essas datas? Pode De ser? acordo. Aí depois a gente volta também, dia 30 e eu saio, né? E o Anderson reassume a
a comissão, aí também vocês podem conversar entre vocês três também, se tiver alguma alteração, vocês podem fazer por conta de vocês, tá bom? Mais alguma... Eu tenho sugestão para a Mais próxima alguma semana. sugestão? Tá bom. A próxima, hoje é dia 16, a próxima 23 e a outra dia 30. Então, assim, para a semana que vem, eu gostaria de nós pautarmos alguém do Corpo de Bombeiros e alguém de uma clínica de fisioterapia dos primeiros problemas que já estão acontecendo, eu já me informei, já tem clínica de fisioterapia com bastante demanda de pessoas se recuperando desses acidentes. Uhum. E no dia 30, convidar o retorno da Mari Lúcia e convidar a vereadora Inalda e o Serviço de Trânsito de Camboriú para que estejam aqui presentes no dia 30, porque assim, ó, à noite do dia 30, 19 horas, vai ter audiência pública em Camboriú. E para nós, né, eu sei que vocês também, é óbvio, a gente anda na rua, quando fala em micromobilidade, até aqui na comissão, tá, nós vamos aplicar a lei em Balneário Camboriú. E a grande quantidade de pessoas de Camboriú que vêm para Balneário, ou os de Balneário que vão para Camboriú, para que a gente possa já ter uma legislação que faça essa integração, que a gente converse no mesmo nível de linguagem, né? Porque nós não temos como, nós já colocamos o Hospital Ruth Cardoso dentro do bairro do município, justamente porque seria o centro das duas cidades, né? Então, há um trânsito muito grande de pessoas de uma cidade para outra com vários tipos de veículos. Então, eu acho que seria um tema importante. Eu não sei o que os vereadores entendem. Uhum. Acho bacana. Corpo de Bombeiros e alguém de uma... Tá, o bombeiro seria alguém responsável pelo atendimento ali, emergencial, enfim. Eles vão lá e fazem o atendimento. É o depois bombeiro que a pessoa ou SAMU? atendida no hospital... É os dois, né? SAMU, né? Dá para convidar os dois? Os dois no mesmo dia, para a gente fisioterapia seria saber... do município ou alguém Não, de um fora? particular mesmo. Um particular que atende. Um particular que atende, que possa vir aqui e dizer, ó... Eu acho que eu tenho um para indicar. Tem? Tá. Nós temos também dentro da Polícia Militar, nós temos alguém do guarda que cuida, ainda, né? que cuida Não, para eles disseram para nós que só tem dados estatísticos. Pois é, de que o acidentes. atendimento é feito pelo bombeiro e SAMU. Tá. É tudo eles que fazem, não resista nada. Não, deles é a estatística, é só dados, eles já passaram para a gente. Tá ótimo, então. Tá, daí seria para essa do dia 23, Corpo Bombeiros e alguém de uma fisioterapia para dizer... Tá. Porque nós precisamos dizer também o que acontece depois que a pessoa se acidenta, né? Vai todo mundo para casa, é feito o atendimento, vai para o hospital, tá aí depois. Né? Para que as pessoas tenham noção de que realmente está dando muito trabalho para a fisioterapia. Tá, eu tenho uma sugestão também, presidente, só do dia 30... da gente convidar também acadêmicos do curso de urbanismo ali da Univale, que eles têm estudado sobre o tema, sobre a micromobilidade, de ter um espaço na cidade novo, né, para integrar já na discussão do plano diretor, que se a gente discutir a lei, né, com as particularidades sem pensar no ambiente, no espaço de cidade para utilizar, também não funciona muito. Então a gente podia fazer o seguinte, sugestão do vereador Bola, fisioterapia mais bombeiros 23, e no dia 30... acadêmicos ali de urbanismo, né, voltado à área de discussão de cidade, mais o pessoal de Camboriú. Isso. Pode convidar o presidente da Câmara para vir, mais o pessoal do trânsito? A vereadora Inalda, que é autora da lei da audiência pública. Show. E mais alguém do trânsito da prefeitura. Ok, de acordo. E eu gostaria de consultar aqui a assistência técnica da Câmara, se a reunião pode ter 1h30 no dia 30. Um pouquinho mais, porque... porque tem outras comissões depois. E é muita gente, né? Encerrando umas Então nós começamos essas 14 no dia 16. Podemos estender aí, mais meia hora. A outra só começa às 16 horas. Então nós podemos ir até às 15h30. Então vamos acertar isso? Pode, de acordo. Então tá. Não, nós podemos estender ela mais meia hora. Vamos deixar assim, mais né? 30 minutos. Okay. Isso. Porque daí por horário, dá para fazer esse convite, como o vereador Guilherme quer fazer. Vem a Mari Lúcia, vem a vereadora Inalda, vem a pessoa do trânsito e estava querendo convidar alguém da Polícia Militar para botar na discussão mais os alunos acadêmicos, né?
Eu queria botar da Univale do curso de Arquitetura e Urbanismo. Tá bom? Mas para dar voz para cada um desses. Então tem Não, representante, né? É que Não, os sim. acadêmicos que estão fazendo os estudos, eles vêm aqui para o próprio professor e tal. Eu acho que uma coisa também, senhores, antes da gente emitir o relatório, era importante conversar com o pessoal do plano diretor para eles virem aqui. Daí institucional mesmo, quem está coordenando a discussão do plano diretor, para entender se na discussão do plano vai ser debatido sobre a micromobilidade urbana. Aí eu não sei se a gente não colocaria isso mais adiante, mas acho importante eles Eu acho que o doutor aqui. Marcelo tinha que assistir. O doutor Marcelo é que é o responsável do plano diretor, Marcelo Freitas. Então podemos convidar ele. Quem sabe para uma data mais adiante, É. né? No Mas eu retorno acho, do recesso, né? Uma reunião normal, uma extraordinária nossa aqui de comissão pode ser, aprovada. eu acho muito importante a gente conversar com eles sobre isso. Só Também sobre a orla, né? Poxa, ali já teve uma questão de acessibilidade que ficou para trás. Mas e o engenheiro de tráfego? O Samir, Já foi? Já passou. Já passou? É. ele Já veio mostrou? aqui? Ele, sim, um dia veio o Samir e o... Porque eles têm o projeto, Que é o né? menino Mais lá 50 do quilômetros Mateus. Mas acho que o Samir não veio ainda. O Samir Cesário, né? Não sei se é esse o sobrenome dele. Não, o É o que engenheiro- notificou a empresa de ônibus. Ele não veio aqui? Veio sim. Mas o engenheiro de trânsito nosso é o Matheus. Bom, tudo bem. A Do gente vê trabalho qual com é, planejamento. Fazer Ele com o pessoal do urbanismo, sabe? a gente É. vê Então, qual é o projeto pessoal, mas deles, também mas isso já vai ele ser que- pós-comissão, já vai estar encerrada a nossa comissão, vamos ter que aprovar na Câmara Mas uma reunião extraordinária, né? isso, mas tá, aí a gente tem mais duas. Porque a gente só tem mais duas Três. reuniões antes da entrega do relatório. É, isso. Aí só temos a do dia 23 e a do dia 30. Aí Não, mas, Não, mas aí tem esses mais dois duas que ele, depois. itens que ele quer numa reunião à parte da É Câmara porque de o plano Vereadores. diretor não vai ser aprovado. Não é, Depois não tem é uma reunião. nossa- Só queria ter uma ideia do que eles estão pensando sobre micromobilidade no plano diretor. Até entendi, mas só por causa dos prazos ali, como o Só relatório 23, foi dia- 30. só temos 23 e 30 daí. Porque daí dia 7 é a apresentação, né? Exatamente. Exatamente. Não, Dia mas não é dia 23, 7. dia 23 o bombeiro Não, e dia alguém 7 deu é uma pra- fisioterapia. E no dia 30, então, vem a Inalda, a Marilúcia, que aceitou o convite. A gente convida o pessoal do Não dava trânsito pra encaixar e os isso aqui. acadêmicos. Esse aqui do dia 23, a gente não podia encaixar alguém lá da prefeitura, do plano diretor? Que fisioterapia vai ser algo pontual de atendimento. O bombeiros vai ser também de atendimento. Acho que mais robusto ficaria o... Tá bom, tá bom. Convido- Pode ser o engenheiro, pode ser o Samir. Não, convida o. Desculpa, não. O não, né? Pelo Depois não. o presidente convida do gabinete lá a pessoa responsável. Não, mas assim, ó, o Matheus, ele é o engenheiro de trânsito da prefeitura mesmo, do planejamento. Então, eu acredito que ele seria a pessoa certa, porque o plano diretor está sendo discutido agora por uma empresa dentro do planejamento, né? Podia convidar os dois, o Marcelinho Freitas e ele. Beleza. Eu acho que é bacana. Daí a gente faz uma Pode boa ser? reunião dia 23 e já temos até uma noção do que vai ser E discutido. eu prometo pra que eu passar venho pros mais acadêmicos. cedo, tá? Eu vou estar aqui antes das 2. Por favor, mandar cópia para nós. Fechou? Beleza, então? Obrigado, presidente. Sem mais nada, então, para Quase pontualmente. acrescentar. Às 15 horas, encerrada a reunião da Comissão de Micromobilidade Urbana, é isso? Isso aí, senhor. Humana. Humana.